Pessoal, saudações, Deus abençoe a todos. Aqui Padre Cícero, da assistência espiritual, para as nossas lideranças e falar com o nosso povo a partir do Evangelho, a partir da liturgia do domingo. Muito bem, Deus abençoe. Deus, desde já, dá seu like, tá? Ou seu dislike, faz seu comentário, compartilha, manda para bastante pessoas, pede que as pessoas também compartilhem, se inscreva no canal, tá? Para nos ajudar. Precisamos chegar a pelo menos 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo, tá certo? Então, nos ajude aí nessa divulgação, porque esse é um instrumento de evangelização para o nosso povo, para a nossa paróquia, para a nossa missão. Beleza, gente? Vamos lá? Vamos pro vídeo? Anuncia-me. O evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Muito bem, é uma sequência após a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Muito bem. Logo em seguida, ou seja, depois da multiplicação dos pães, depois de alimentar tanta gente, com aquele fenômeno, com aquele sinal da força de Deus, de que se manifesta na vida de quem segue Jesus, Jesus colocou os seus discípulos a entrarem na barca e atravessarem para o outro lado do Mar da Galileia. Jesus não seguiu com eles no barco. Jesus não seguiu na barca com os discípulos. Jesus ficou em terra e subiu ao monte para orar. Seguiu ao monte para rezar. Jesus sobe ao monte. Olha só, lembra-se do evangelho do domingo passado? Jesus sobe com seus discípulos ao monte para rezar, e lá no monte, Jesus se transfigura. O monte é essa subida ao encontro do Senhor. Jesus sobe então ao monte para a oração. É um convite para nós, que precisamos rezar mais nesses tempos, meus irmãos. Precisamos ir mais ao encontro do Senhor, subindo ao monte da Santa Missa, ao monte do altar, ao encontro do Senhor que se dá na Eucaristia. Ele tinha feito esse milagre um pouco antes para poder prenunciar o pão da vida. Muito bem, subir ao monte da oração, subir ao monte por meio da palavra de Deus. Jesus sobe ao monte para rezar, os discípulos seguem então na barca para o outro lado. Chegou a noite e Jesus se encontrava sozinho em terra. Os discípulos estavam no meio das águas, as águas agitadas, de madrugada, enquanto eles estavam em águas agitadas, no meio de uma grande agitação das ondas, de ventos fortes, no meio da noite escura, atormentados pelo medo de afundar. Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as ondas, caminhando sobre as águas, caminhando sobre toda aquela agitação, vai o Senhor. E interessante, o Evangelho diz que era no meio da madrugada, pelas 3 horas da madrugada, no meio da madrugada, portanto era escuro, e os discípulos ali, sacudidos pelas ondas, sacudidos pelos ventos fortes, com medo de afundar, e de repente Jesus vem ao encontro deles. Certamente Jesus veio brilhando como a luz, como naquele momento da transfiguração. Jesus veio brilhante como o sol, suas vestes brilhavam como a luz, mais do que a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus, luz do mundo. Jesus, o Senhor da vida, vem ao encontro dos seus discípulos, ao encontro da barca dos apóstolos, da barca dos discípulos, que está agitada pelos ventos, agitada pelas ondas. A barca é a igreja, meus irmãos. A barca é o lugar dos discípulos. A barca é a comunidade. A barca é a igreja de Jesus Cristo, sacudida pelas ondas, sacudidas pelas tempestades, sacudidas pelas ideologias, sacudida pelos ventos contrários. É a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, onde estão os seus discípulos. É a barca de Pedro, onde Pedro está com os discípulos de Jesus Cristo. E Jesus vem ao encontro, caminhando sobre os problemas, caminhando sobre a agitação, caminhando sobre esse murmúrio das nações. Como diz o Salmo 2, por qual motivo as nações promovem tumultos e os povos se agitam por coisas inúteis? Os reis da terra se organizam e os príncipes em segredo se reúnem contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o seu ungido. É isso, meus irmãos, que acontece nos tempos de hoje.
e esses que se levantam contra Deus, e esses que se levantam contra seu Cristo, e esses que se levantam contra a Santa Igreja, muitas vezes estão dentro da própria igreja, se levantando contra ela, contra a igreja do Senhor, contra o Evangelho, contra a doutrina, contra a Eucaristia, contra Cristo, contra Deus. Esses que se levantam contra Deus, os reis da terra se organizam, os príncipes em segredo se reúnem contra o Senhor e contra o seu Cristo. E eles dizem: arrebentaremos suas algemas, lançaremos para longe de nós suas amarras. Mas o Senhor ri, mas o Senhor sorri e vem sobre as ondas, e vem sobre as águas, e vem sobre o tumulto das nações. Ele é o Senhor de tudo. Jesus vem caminhando sobre as águas, caminhando sobre as ondas, ao encontro da sua igreja, ao encontro dos seus discípulos. Ele é o Senhor do céu e da terra. E os discípulos olham no meio daquela escuridão e vê aquele que é a luz do mundo vindo ao nosso encontro, vindo ao encontro daqueles que creem, vindo ao encontro do mundo para julgá-lo, mas para manifestar o seu amor e a sua salvação. Diante daquela cena espantosa, quando os discípulos olham no meio das águas e veem Jesus caminhando sobre tudo aquilo, sobre aquela turbulência toda, e eles apavorados, e quantos cristãos apavorados, e quantos discípulos apavorados, e quantos acham que a igreja vai afundar, que a igreja vai sucumbir, que a igreja vai acabar. Não, meus irmãos, o Senhor vem ao encontro da sua igreja, porque Ele é o Senhor. Os discípulos, fraquejando na fé, olham no meio da escuridão, veem a luz vindo ao seu encontro, que é o Senhor, e ficam apavorados achando que era um fantasma. E começam a gritar, desesperados. Jesus diz o quê? Coragem, não tenham medo, sou eu. Coragem, meus filhos, coragem, meus discípulos, coragem, meus irmãos, coragem, minha igreja, porque sou eu que estou vindo. Não tenham medo. Aquela palavra que ele disse no domingo passado, parecida, né? Na liturgia do domingo passado, tocou nos discípulos que caíram por terra apavorados e disse: levantem-se, não tenham medo. Levantem-se, coragem, não tenham medo, estou aqui, sou eu. É isso mais uma vez que nós escutamos, meus irmãos, e ele diz: coragem, coragem, não tenham medo, sou eu a luz, sou eu o Senhor, que venho ao encontro da minha igreja, que venho ao encontro dos meus discípulos, que sou o Senhor de tudo, sobre as ondas, sobre o mar, sobre a turbulência desse mundo, sobre a arrogância dos homens, sobre a loucura, muitas vezes até, de certos cristãos que estão dentro da igreja, deturpando a doutrina, deturpando a verdade e negando a verdade muitas vezes. Jesus diz: eu que sou o dono da igreja, eu sou o Senhor. Olhem para mim, eu venho ao encontro da minha igreja e restabeleço a paz. Jesus vem então, e Pedro, representando toda a igreja, diz: Senhor, se és tu, manda-me, e também, Senhor, sobre essas águas, sobre essa turbulência toda, manda-me, Senhor, ir ao teu encontro, se és tu mesmo, Senhor. E Jesus diz: vem, Pedro, vem, caminha sobre os problemas, sobre essa turbulência, sobre essa agitação do mundo, vem ao meu encontro. E Jesus... E Pedro desce então da barca e sai caminhando sobre as águas. Não foi em terrinha rasa, não. Não foi na croa do rio, não. Foi em águas agitadas. Pedro saiu caminhando sobre elas. Mas quando a agitação aumentou. E meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, a agitação do mar vai aumentar. As águas vão ficar mais turbulentas. O mundo continuará se erguendo contra a igreja, se erguendo contra a verdade. Há hoje uma verdadeira revolta contra a verdade. Isso vai aumentar, isso vai ficar mais dramático ainda. E diante de tudo isso, muitos vão perder a fé, muitos vão fraquejar e vão sucumbir. Por quê? Porque não vão fazer como Pedro. Pedro fraquejou, Pedro vacilou, mas no momento que estava afundando, gritou para Jesus e disse: Senhor, salva-me. Olha só, Senhor, salva-me. Essa foi a palavra linda, maravilhosa e forte de Pedro, que serve para todos nós nesse momento. Dirigir-nos ao Senhor em oração e pedir para Ele: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. É o que nós precisamos nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo de turbulência, nessas grandes dificuldades que vivemos nas nossas comunidades. Gritar para o Senhor em oração: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. É o que precisamos fazer, meus irmãos. Aumentar a nossa oração, a nossa súplica ao Senhor. E Jesus estendeu a mão, puxou Pedro e disse:
Homem fraco na fé, porque duvidaste, porque você duvidou, meu irmão, fraquejou, porque duvidou, venha, venha, venha. E Jesus pegou na mão de Pedro, ergueu Pedro, juntou consigo, juntou com ele e entrou de volta na barca. Quando Jesus entrou de volta na barca com Pedro, tudo cessou, toda aquela agitação cessou. É isso, meus irmãos, o Senhor está, mas o Senhor vai se manifestar plenamente, visivelmente para o mundo, dizendo, eu estou aqui, eu sou o Senhor, eu sou o dono da igreja, eu sou o dono do mundo, eu sou o Senhor, tudo foi criado por mim e para mim. Então se acalma essa turbulência, afasta-se aquilo que tem trazido terror e desespero, afaste-se o reino da mentira e da loucura, afaste-se aqueles que estão negando a verdade. Eu sou o Senhor, e o Senhor entra na sua barca, e tudo se acalma, no seu navio, na sua canoa, e o Senhor, tudo se acalma, a paz retorna, e nós no nosso coração, nós proclamamos com os discípulos, tu és, Senhor, verdadeiramente o Filho de Deus. É diante de ti, Senhor, que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. Tu és, Senhor, verdadeiramente o Filho de Deus, em qual nós colocamos a nossa confiança e a nossa fé. Bendito sejas. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra seja verdadeiramente força para a sua vida e direcionamento para a sua missão, para a sua caminhada, luz para o teu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua comunidade, Deus abençoe sua missão e a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a missão.